Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião semanal clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a reunião fica a cargo do setor de cirurgia ginecológica e temos como convidado o professor Dr. Pedro Magnani, que é médico assistente do nosso setor e do Centro de Referência em Saúde da Mulher, da Mater. O Pedro, acho que ensinou, se não a todos nós, pelo menos a quase totalidade de nós a operar. E a gente tem muito a aprender com o Pedro sempre, todo dia a gente aprende bastante. Pedro, vai falar sobre neurofisiologia da micção e bexiga neurogênica. É um tema não muito frequente na nossa prática do dia a dia, mas de relevância, de importante relevância para a gente nos diagnósticos diferenciais e também na condução. Pedro, obrigado mais uma vez por ter concordado em dar essa aula para a gente. E se você quiser compartilhar. Está entrando. Abriu aí? Abriu e já está no modo de apresentação. Perfeito, Pedro. Tá bom. Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre neurofisiologia da micção e bexiga neurogênica, que é um assunto que, para nós, ginecologistas, uroginoecologistas, é um assunto complicado e que existe sempre uma tendência a gente empurrar isso, essas pacientes com a barriga, empurrar como se fosse uma decisão final dessas pessoas que não tem mais o que fazer, ou então mandar para o urologista, e quando a gente tem muito o que fazer, a gente, como ginecologistas, temos um acesso maior à paciente, temos um cuidado, um carinho maior com a paciente, e se soubermos lidar com esses casos, eles são um pouco mais pesados, um pouco mais arrastados, mas é importante para o ginecologista, mesmo para o ginecologista geral, ter uma noção, primeiro, sobre a neurofisiologia da micção, segundo, sobre o que é bexiga neurogênica, o que fazer com essas pacientes, qual a gravidade desse tipo de coisa. Então, a micção é um ato complexo, comandado por complexos circuitos neurais cerebrais e medulares que coordenam a atividade muscular lisa, que é o detrusor, o músculo detrusor, e as fibras musculares lisas e estriadas da uretra. Isso é a definição da UFO, né? A entidade de urologia americana que coordena esse tipo de coisa. E essa função neurológica, ela coordena tanto o esvaziamento quanto o armazenamento de urina. Nós temos esse sistema nervoso comandado por 3 sistemas. O primeiro é o sistema simpático, né? Parasimpático, e o sistema somático voluntário. O simpático é autônomo, né? E o parasimpático fazem parte do sistema autônomo nosso, e o somático, o sistema voluntário. O parasimpático, ele tem fibras que saem de S2 a S4, correm pelos nervos pélvicos e vão ter uma atividade motora no músculo detrusor sobre os receptores M3, muscarínicos 3, e também possui fibras sensitivas de distensão e de dor, que estão localizadas principalmente na porção inferior da bexiga. Então, os nervos pélvicos são importantes nessa parte. E as fibras simpáticas saem de T10L2, correm através do nervo hipogástrico e vão ter uma função inibidora no detrusor, agindo sobre os receptores M3 no fundo da bexiga, motora sobre o esfíncter interno, na região do colo e da uretra, agindo sobre os receptores alfa-1, e também possui fibras sensitivas de distensão de dor do teto da bexiga, de distensão e dor no teto da bexiga. Já a parte somática,
é inervada pelo nervo pudendo e levantador do ânus. Também sai de S4, S2, S4, mas uma região conhecida como núcleo de Onuf. Ela tem uma função sensitiva, geralmente no colo vesical e uretra proximal, e uma função motora, que age sobre os músculos do assoalho pélvico e esfíncter externo da uretra. Então, aqui, resumindo, a inervação simpática sai do T10 L2, corre através do plexo mesenterico inferior, nervo hipogástrico e tronco simpático, sendo a principal via o nervo hipogástrico, e vai agir nos receptores beta-3 no fundo da bexiga e alfa-1 no colo vesical e uretra proximal. Eles são mediados por noradrenalina, tá? Então são adrenérgicos. Já a inervação simpática vem pelos nervos pélvicos e vão agir sobre M3, os receptores muscarínicos 3, no corpo da bexiga, mediado por acetilcolina, tá? Então são colinérgicos. Nós temos ainda o somático aqui, saindo do núcleo de Onuf, em S2 e S4, correndo pelo nervo pudendo, agindo sobre a musculatura do esfíncter externo e dos músculos do assoalho pélvico, e também com acetilcolina, mediado por acetilcolina. Porém, os receptores aqui não são muscarínicos, e sim nicotínicos. Ainda, quando existe o disparo dos nervos parasimpáticos com a função de contração da bexiga, são liberados alguns mediadores, dentre eles os dois principais são o óxido nítrico e o ATP, que tem uma função que na bexiga normal é praticamente desprezível, mas na bexiga neurogênica ela tem uma função importante. O óxido nítrico tem uma função de relaxamento do colo vesical, enquanto o ATP ele contrai a bexiga. Então, esses mediadores, normalmente, eles são silenciosos, não fazem grandes alterações na bexiga, mas na bexiga neurogênica podem ser levados em conta. Tanto que algumas medicações, como o sildenafil, foram testados exatamente por agirem sobre o óxido nítrico, e com a tentativa de melhorar a continência urinária em pacientes com bexiga neurogênica. Bom, nós vimos aí as conexões mais periféricas, mas nós temos um centro nervoso mais alto, uma região mais alta do sistema nervoso, que as possíveis conexões são conexões ainda que têm muitos estudos, muitas dúvidas, mas basicamente a bexiga, ela manda impulsos aferentes para a medula espinal, em S2, S4, que vai chegar até o núcleo contínuo da micção, na região mais ventral da ponte, e que faz conexão com a substância cinzenta periaquedutal. A substância cinzenta periaquedutal ou substância central, cinzenta central, ela tem uma função importantíssima de mediadora de todos os outros sistemas, de todos os outros setores do cérebro sobre a micção. Então, ela tem conexões com a ínsula, com o trato solitário, com o córtex pré-frontal, o giro anterior do cíngulo, o hipotálamo posterior, sendo a ínsula e o córtex pré-frontal os dois principais coordenadores da micção voluntária. Ainda nós podemos encontrar conexões do próprio centro pontinho da micção direto com o hipotálamo anterior, direto com o hipotálamo posterior, com o tegumento ponto medular, da medula espinhal direto com o núcleo do trato solitário, com retículos gigantocelular e magnocelular. Tá? Então, é bastante intrincado esse sistema. Além disso, nós ainda temos o núcleo contínuo da continência, ou centro contínuo da continência, que, por incrível que pareça, não se conhece bem as conexões deles, mas, atualmente, alguns dos últimos trabalhos estão mostrando a conexão
com a substância cinzenta periaquedutal, mas que é responsável pela parte da continência urinária, enquanto o outro, que é o núcleo contínuo da micção, ou centro contínuo da micção, ele é responsável pela micção. Okay? Aqui algumas das vias neurais que a gente pode encontrar de conexões com o centro contínuo da micção. Por exemplo, o córtex, né, como nós já vimos, núcleo paraventricular, área mediana pré-óptica, núcleo periventricular, aqui a substância periaquedutal, que já falamos, né? O lóculo cerúleo, subcerúleos, núcleo vermelho, núcleo Zahaff e os grupos de células noradrenérgicas assim. Tá? Isso é o que se sabe. Se acredita que existam outras conexões mais complexas ainda além disso. Então, o centro contínuo da micção, que é o conhecido núcleo de Barrett, que fica na região M, mais ventral da ponte, ela é responsável pelo início da micção, pela manutenção da micção. E interessante que não existem neurônios com as duas funções. Existem dois tipos de neurônios, duas vias, e que são responsáveis pelas duas coisas. Já o centro contínuo da continência, que fica na região L, que é a região mais lateral da ponte, ele está ligado ao núcleo de Onuf, que é voluntário, que é somático, e contrai o esfíncter externo e o músculo do assoalho pélvico ao final da micção. E mantém contraído quando a bexiga está repleta e que já o centro contínuo de micção já disparou o reflexo da micção. Então, ele não tem conexões com o centro contínuo da micção e com a substância cinzenta. Existem apenas alguns trabalhos mostrando uma suspeita de que existam conexões. Provavelmente deve existir. Então, um resumo da neurofisiologia da micção, que é bem, nós só arranhamos a superfície, mais para poder entender a bexiga neurogênica, nós temos aqui os nervos pélvicos com estímulos aferentes, de receptores de pressão e de dor, de distensão e de dor, que vão até o centro contínuo da micção, que vai, através da substância cinzenta periaquedutal, fazer conexões com o córtex, com a amígdala, com o núcleo do trato solitário, área pré-frontal e hipotalâmica, pré-óptica, área pré-frontal e outros setores do sistema nervoso central, e que, em volta, ele tem um sistema de nervos aferentes que vão manter um reflexo intersegmentar entre T10L2 e S2S4. É um reflexo do tipo on-off, liga-desliga. Tá? De T10L2 nós temos o sistema simpático, com o nervo hipogástrico, principalmente, agindo nos receptores alfa-1 e beta-3, o beta-3 relaxando a bexiga, o alfa-1 contraindo o colo, ou seja, ele fica ativo durante a fase de enchimento. E o parasimpático, que se comunica com os receptores M3, muscarínico 3, que é responsável pela contração vesical. Quando a bexiga está repleta e o estímulo de micção já começou, gotas de urina caem no colo vesical ou chegam muito próximo à cola vesical, desencadeando esse reflexo que sai de receptores do colo e de uretra proximal, indo pelo nervo pudendo agora, até S2, S4, o núcleo de Onuf, que aí já passa a ser um sistema voluntário, quando a micção se torna consciente. Durante todo o espaço anterior, o enchimento da bexiga ele é inconsciente e vai havendo disparos com a distensão dessa bexiga e que não são percebidos pela pessoa. A partir do momento em que os disparos atingem o limiar do centro contínuo de micção e que teoricamente desencadearia a micção, esses receptores são ativados e vão até pelo nervo pudendo, até o núcleo de Onuf, e daí para
um centro contínuo da continência, que vai mandar um estímulo se a pessoa não estiver no lugar correto para a micção, se estiver no lugar indesejado, que não é desejável, que vai contrair o músculo do assoalho pélvico e o esfíncter externo do ânus, dando ainda à pessoa, agora de modo consciente, tempo para que ela chegue até o banheiro, até que chegue numa hora em que seja possível a micção. Então, quando a pessoa não está no lugar que deve, que não pode urinar, no lugar que não deve urinar, o eixo de estímulos está indo em direção ao T10L2 e, consequentemente, com o nervo, com o sistema simpático ativo e o parasimpático bloqueado. E continua ativo aqui os nervos pudendos, o nervo pudendo, né, com os receptores proximais, também mantendo o colo fechado, caso a bexiga já esteja atingindo o seu limiar. No caso contrário, se a pessoa estiver no lugar já apropriado para a micção, existe um bloqueio do tipo sistema liga-desliga, o bloqueio do simpático e o bloqueio do sistema voluntário. E o sentido agora do estímulo vem para S2 e S4, que vai passar pelos nervos simpáticos a ordem para a contração da bexiga. Ok? Isso é importante porque, principalmente, com o incremento das cirurgias, principalmente cirurgias radicais, como a endometriose profunda, tumores de reto peritônio, de reto, ou de colo, de sigmoide baixo, existe uma lesão da inervação, principalmente dos nervos pélvicos. O hipogástrico também passa perto ali da pelve para chegar na bexiga e pode ser lesado. E isso pode trazer para a gente, depois de uma cirurgia dessa, pacientes com alterações miccionais importantes. Nós devemos saber essas vias por isso. Falando de bexiga neurogênica, agora, nós temos como definição qualquer disfunção miccional devido a uma condição neurológica. Pode ser medular, por trauma, por doença, tumor, doença degenerativa, qualquer um deles que tenha relação com a disfunção miccional, a gente considera como uma bexiga neurogênica, não só aquela bexiga hipotônica que a gente está acostumado a ver. Existe um levantamento de 2011 em que se notou nos Estados Unidos que 36% das pacientes com doença neurológica têm bexiga hiperativa. E 10% das bexigas hiperativas dos Estados Unidos têm algum tipo de doença de base. A doença de base mais prevalente, que dá maior repercussão sobre o sistema urinário, é a esclerose múltipla. Depois seguido pela doença de Parkinson, e aí por para baixo as outras, como síndromes paralíticas, AVC e assim por diante. Como é que eu vou lidar com a bexiga neurogênica? Uma vez que a maioria dessas doenças tem um prognóstico irreversível, tem uma condição que é de evolução e não cura, a gente tem que aprender a lidar com essa bexiga. Então, primeiro fazer uma abordagem inicial, tirar uma história clínica, ver os antecedentes pessoais, o exame físico, pedir exames subsidiários, diário miccional, função renal, vias urinárias, ultrassom de vias urinárias, urodinâmica e outros, né, que for necessário caso a caso. Aí já seriam casos mais particulares, como cistografia, cistoscopia, urografia, urotomografia, cintilografia renal. Tá? E na anamnese, o que eu devo procurar? Sintomas passados e atuais, para ver se houve uma evolução dos sintomas. Procurar saber da sensibilidade vesical, como é que é o início da micção, se existe, se é normal, se a pessoa urina normal, se ela tem hesitação, se é uma micção reflexa, aquela que assim que cai a bexiga, a urina na bexiga, a pessoa já urina, como o recém-nascido, por exemplo.
se ela precisa de manobra de Krebs, se ela precisa modificar posições, se tem enurese noturna, o modo e o tipo da micção, se está preservada, se ela precisa fazer cateterismo, saber da função intestinal, uma vez que toda aquela inervação simpática e parasimpática é exatamente a mesma que inerva a parte final do intestino, tá? Sigmoide ânus, e que é responsável pela evacuação. Então, alterações da evacuação, presença de continência fecal, não ter desejo evacuatório, ausência de padrão evacuatório normal, podem sugerir lesões neurológicas. A função sexual, sintomas genitais de sensibilidade, de disfunção sexual, de falta de tato, dispareunia, anorgasmia, tudo isso é importante investigar nessas pacientes. Porque a gente, quando fala de bexiga neurogênica, a gente já imagina aquela paciente que tem uma bexiga já hipotônica, ou uma hiperatividade grande, já avançada, que não consegue andar direito, já acamada. Mas a bexiga neurogênica ela tem um início. E muitas vezes, pequenos sintomas como esses são suficientes para que se faça um diagnóstico precoce dessas pacientes. História neurológica pregressa, doença neurológica adquirida congênita, o estado mental dessa paciente, se ela tem outras alterações psiquiátricas também, raciocínio, se ela consegue compreender, se ela tem distúrbios cognitivos, se ela compreende, se ela tem memória boa, equilíbrio, se ela se move bem, se ela tem algum tipo de marcha diferente. Avaliar a motricidade e o grau de mobilidade da paciente. Avaliar equilíbrio, principalmente, se ela tiver uma certa espasticidade, às vezes é uma espasticidade discreta, que não chama atenção, se ela tem alteração motora e cognição. E função das mãos, por incrível que pareça, porque se você precisar de autocateterismo, você vai ter que saber se ela consegue ou não fazer essa manipulação toda dos catéteres. Fazer o exame físico neurológico, procurar segmento neurológico relacionado com a função musical e do assoalho pélvico. Testar a sensibilidade de S2 e S4, que é a sensibilidade ali da região da vulva. Ver o tônus do esfíncter anal, através de um toque retal, por exemplo. Se ela tem contração voluntária do esfíncter anal, dos músculos pélvicos, fazer o AFA, né? A gente faz de rotina quando a paciente queixa de frouxidão. Ver o reflexo bulbo cavernoso, que é a contração do esfíncter anal quando você estimula o clítoris. O reflexo anal, quando você estimula próximo ao ânus, ver se existe uma contração da pele do ânus. Outros reflexos, como babisque, T2 profundo, a gente nem sempre vai investigar. Geralmente vão ser investigados por outros especialistas, mas, se quiser, é impossível se fazer também. E se ter uma ideia, principalmente, dos problemas de cauda equina, de lesões degenerativas da medula. Né? Importante, como exames complementares, é o diário miccional, para a gente ver, das pacientes que conseguem urinar, claro, para a gente ver quanta urina, se ela urina, qual a frequência, à noite, se ela tem enurese, é importantíssimo. E você pode aplicar também questionários de vida, tá? Os de sintomas urinários, o Qualivem é mais voltado para o neurologista e também disfunção intestinal para o próstata. Para nós, da GO e da Urogineco, o melhor deles é o King's Health Questionnaire, que é o que tem mais ampla investigação. Mas tem o Short Form também, que é mais direto. O King's Health é o principal questionário ainda de qualidade de vida, embora existam milhares deles, e que são interessantes de se aplicar, principalmente para se ver uma evolução a longo prazo da doença e do que você está fazendo em termos de tratamento de incontinência urinária. O estudo urodinâmico, nesses casos, ele é muito importante. Tá?
A urofluxometria livre, não invasiva, é importantíssima para ver o quanto a paciente consegue lidar, o quanto ela tem de resíduo e o fluxo que ela tem, se é um fluxo que é limitante. A cistometria e o estudo de fluxo-pressão, que são mais invasivos, eles são importantíssimos para que a gente tenha uma ideia do enchimento da bexiga, do esvaziamento, se ela consegue esvaziar correto, com pressão boa, com fluxo bom. E na cistometria a gente consegue saber a sensibilidade da bexiga. A gente sabe que algumas doenças, o primeiro sintoma é a alteração da sensibilidade vesical, ou seja, o normal é que a pessoa começa a sentir que a bexiga está enchendo em torno de 150 ml de infusão, até 200 e poucos ml. Pacientes com diabetes, a tendência é que essa sensibilidade aumente mais. Aumente não, diminua, esse valor acaba ficando maior, acima de 200. Então, hoje, acredita-se que diabetes já precoce, já dá alterações no estudo urodinâmico que antigamente não se percebia. Tá? Às vezes pode-se acrescentar a eletromiografia perineal, com a limitante que são pacientes, deve ser somente em pacientes que têm perda da sensibilidade perineal. Então, não são em todas que a gente pode fazer eletromiografia. Porque a melhor eletromiografia é a de agulha, enquanto que a de regional, somente de receptores de pele, ela não dá um bom resultado para a gente. Então, seria reservado mais para alguns casos especiais. Mas a urodinâmica, a urofluxometria, a cistometria e a miccional, que é o fluxo-pressão, é importantíssimo, principalmente para diagnóstico precoce. Acredita-se que a grande maioria das pacientes com esclerose múltipla tem diagnóstico que pode ser feito pelo estudo urodinâmico detalhado, muitos anos antes de outros sintomas gerais que possam aparecer. Agora, a gente encara a bexiga neurogênica pelo risco de lesão do trato, urinário superior. Essa lesão é dependente da região em que você tem o problema neurológico. Então, se forem lesões suprapontinas, ou seja, lesões da ponte para o sistema nervoso central, nós temos baixo risco de lesão do trato urinário superior. Por quê? Porque ela geralmente cursa com incontinência de urgência, polaciúria, hiperatividade detrusora. E essa bexiga esvazia bem. Simplesmente é uma alteração que complica muito a qualidade de vida da paciente. Já entre a ponte e o sacro, ou seja, infrapontina e suprassacral, são os casos de maior risco para a lesão do trato superior. Por quê? Elas cursam com dissinergia vésico-esfincteriana. O que seria isso? A paciente, aquele sistema que nós vimos anteriormente, em que existe o desligamento do sistema simpático, para que haja contração vesical pelo sistema parasimpático, ele não age corretamente. Então, existe uma contração vesical sem o relaxamento do colo. E isso cria uma pressão intravesical muito alta, que vai causar refluxo vésico-lateral, que vai acabar por lesar o trato urinário superior. E na sacral, que são as incontinências por transbordamento. Geralmente elas levam à hipocontratilidade ou à contratilidade do detrusor. Isso cria bexigomas e a pessoa transborda com perda insensível o tempo todo. Esses casos têm um risco intermediário, porque o próprio bexigoma pode favorecer infecções e acabar lesando o trato urinário superior, mas são de melhor controle do que as da região infrapontina e suprassacral.
Quais são as doenças neurológicas de cada área? As suprapontinas, Parkinson, AVC, demência, então entra aí a Alzheimer, né? Que são as três principais causas de alterações urinárias da suprapontina, síndrome de Shire-Drager, tumores cerebrais e várias outras alterações cerebrais. Tá? As infrapontinas suprassacrais, a principal delas é a esclerose múltipla, que é muito comum, tem uma alta incidência na população. A mielite transversa, mielite tropical, espástica, aracnoidites, tumores, estenose glomerular, disrafia, tudo isso, e o trauma, que é importante também. Nós temos pacientes com traumas e secção. Dependendo do nível em que ela ocorre, nós vamos ter mais ou menos de sinergia. Ok? E as doenças sacrais periféricas, que são as radiculites, né? As síndromes da caldequina, né? Cirurgias radicais da pelve, herpes, né? Síndrome de Guillain-Barré e principalmente o diabetes, que causa uma denervação periférica e, consequentemente, leva a alterações miccionais muito precoces. Antigamente se acreditava que somente a fase final do diabetes, quando já tem sinais de denervação periférica em outras regiões do corpo, que alteraria a bexiga. Mas não, nós temos alterações já precoces, iniciando com hiperatividade detrusora e caminhando para hipocontratilidade. Quais são as consequências de uma paciente que tem bexiga neurogênica? Primeiro, perda da qualidade de vida. Infecção urinária de repetição. Insuficiência renal, quer seja pela infecção, quer seja pelo aumento da pressão intravesical, dependendo do tipo de problema. E morte por insuficiência renal, que se tornou raro atualmente frente à hemodiálise, aos recursos que a gente tem. Mas ainda ocorre e ocorre bastante. Como é que você vai lidar com essa bexiga? Primeiro, ver quais são os objetivos. Né? Primeiro objetivo de todos tem que ser baixar a pressão intravesical para evitar lesão renal. Segundo, evitar a infecção urinária de repetição, que também vai acabar, por fim, levando à lesão renal. Depois, melhorar a qualidade de vida da paciente, melhorar a continência urinária. Então, esses são os objetivos principais quando você pega uma paciente com bexiga neurogênica. O que você vai fazer? Você não vai controlar muito essa paciente, você não vai ter como curar essa paciente, mas você vai ter como lidar com ela para que ela tenha uma melhor continência urinária, tenha qualidade de vida melhor, não vai ter tanta infecção, ela vai ter infecções, mas você vai diminuir essa frequência e, além disso, vai tentar evitar ao máximo uma lesão renal. O que fazer com a bexiga hipocontrátil? Tentar ver se ela consegue micção voluntária. Muitas vezes a paciente urina o relaxamento da musculatura pélvica somente, então ela não vai precisar do detrusor, ou por a prensa abdominal. Então, às vezes, com isso ela já consegue, se ela for treinada, fazer uma fisioterapia, às vezes ela já consegue fazer a micção voluntária. Algumas pacientes você vai ter que deixar a micção reflexa, que é aquela que o recém-nascido tem, e usar fralda, não tem jeito. E a micção por manobra de TD, que hoje está sendo abandonada por ter maior risco de lesões vesicais e, principalmente, favorecerem prolapsos. E o principal deles hoje, que é o catéter intermitente livre, que é um treinamento que se pode fazer. Em casos extremos, fazer um transuretral, catéter demora, uma sonda vesical, ou uma cistostomia. Na bexiga de alta pressão é um pouco diferente. A ideia principal é proteger o rim. Na primeira linha, cateterismo intermitente, logo de cara, e usar antimuscarínicos ou agonistas beta-3, que vão relaxar o fundo da bexiga. Ainda pode-se usar agonistas, tipo muscarínico ou agonista beta-3, associados ao bloqueador alfa-1,
que vão... O bloqueador alfa-1 vai relaxar o colo vesical, facilitando o esvaziamento da bexiga. Porque aí, nesse caso, a gente não está tão preocupado com a qualidade, mas preocupado em não deixar essa pressão intravesical aumentar muito. Nos casos em que não é possível cateterismo intermitente, cateterismo contínuo, quer seja por sonda vesical ou por cistostomia. Eletroestimulação costuma, às vezes, melhorar em alguns casos iniciais ainda. Eletromodulação, no Brasil, tem uma dificuldade muito grande, porque é uma espécie de marca-passo que a gente coloca e com os fios colocados em S2, S4. Esse marca-passo, chama-se Interstim, ele custa de 85 a 90 mil reais, tem uma taxa de complicação alta, tem 30% dos casos tem que tirar porque começam a sair os eletrodos, às vezes dá dor, às vezes dá infecção. Então, não é uma coisa como rotina. Existe a opção também de toxina botulínica aplicada no detrusor, com o intuito de relaxamento. A toxina botulínica evita a liberação das vesículas de acetilcolina na placa motora, ou seja, ela não vai estimular os receptores M3. Existem também alguns estudos usando a toxina botulínica no esfíncter uretral. São off-label e não tem ainda nada dizendo que funciona. Mas no detrusor pode ajudar. E essa paciente tem que ficar fazendo cateterismo, não tem jeito. Existem cirurgias que podem ser feitas, como esfincterotomia. Com isso, a gente causa uma bexiga de alta pressão para uma bexiga que fica drenando constantemente, que vai ter uma qualidade de vida pior, porém, vai proteger o rim. Pode-se fazer uma cistostomia continente. A mais comum é o mitrofanoff, que a gente pega o apêndice e coloca entre a bexiga e a pele. E a pessoa sonda por ali. E com isso a gente tem uma cistostomia que fica continente, não fica vazando. Pode-se fazer ampliação vesical usando pedaço de ilho, dilatação uretral, que pode ser feita com calibração, que a gente usa Beriquet, o dilatador de Beriquet, pode ser feita pneumática quando existe o equipamento próprio. Pode-se colocar também stent uretral, que não existe no Brasil. Fazer um sling para tentar retencionista e a pessoa ficar soldando, porque muitas vezes os pacientes também têm perda urinária grande. E booking. Essas condições são excepcionais, não se faz de rotina. O que se faz de rotina é até a primeira linha ali e o catéter contínuo. Depois disso para baixo, são mais tentativas por não ter outra coisa que fazer. O que fazer, então, com o cateterismo limpo? A gente manda a paciente fazer o cateterismo de 4 a 6 vezes ao dia, controlando um volume máximo de 400 a 500 ml por dia no máximo para sair. Se sair mais que isso, aumenta-se a frequência. Se sair menos, pode-se diminuir a frequência. Os catéteres usados são de 12 a 16 feixes, dependendo de cada atleta. Troca-se quando o paciente usa catéter de demora, que é a sonda de Foley, a gente troca a cada 4 a 6 semanas, para prevenção de obstrução, de incrustação com cálcio e para evitar a infecção urinária, né? E se considera usar o uso de antimuscarínicos e de beta-3 adrenérgicos, agonistas, mesmo nas pacientes que têm catéter de demora. Aquela primeira parte que nós falamos antes, a gente usava nos catéteres limpos, né, para evitar a pressão alta. Mas mesmo as pacientes com cateterismo de demora, se recomenda usar antimuscarínico ou agonista beta-3, que relaxam a bexiga e com isso diminuem a pressão intravesical. O catéter intermitente ele pode ser o catéter limpo, que é o que a gente fazia até algum tempo atrás, em que se fornecia sondinhas
feitas de vidro ou de metal, em que a paciente lava essa sondinha depois do uso, e lava somente a mão com água e sabão e faz essa sondagem toda vez que for orientada, ou quando ela tem vontade, ou quando ela está orientada, no caso de pacientes que não sentem a bexiga cheia, a cada 4 a 6 horas. O melhor, atualmente, são os catéteres, o cateterismo intermitente asséptico. São catéteres estéreis que a gente compra de uso único, eles são descartáveis. Se faz em intervalos regulares, é uma técnica odontótica, você abre a embalagem, ele já vem de tal maneira que você segura pela embalagem e a paciente é ensinada a passar esse catéter, e depois joga fora, despreza, não há, o risco de infecção cai muito. E o catéter intermitente estéreo, esse aí quando a gente está em hospital, se faz todo aquele procedimento de cateterismo, só que de cateterismo de alívio, ok? Basicamente são esses 3 tipos de cateterismo que se faz. E uma dúvida, o catéter de silicone ou hidrofílico, daqueles descartáveis, existem esses 2 tipos, e eles são o revestido e não revestido. O silicone, ele é mais fácil de manusear, é mais barato, porém ele é mais rígido e causa mais lesões na uretra. Enquanto o hidrofílico, ele é mais sensível, mas exige, é mais caro também, e exige um pouco mais de cuidado para manusear, porque ele é mais difícil de passar na uretra. Complicações. Infecção urinária, quando se faz cateterismo de demora, ou intermitente, tanto faz. Lesão de mucosa uretral, estenose de uretra por lesões constantes, falso trajeto, dor e desconforto. Além disso, pode se formar cálculo vesical, estenose, o cálculo vesical principalmente do catéter de demora, estenose do meato uretral, perfuração vesical, nunca vimos, mas está relatado. A retenção do catéter no interior da bexiga, isso aí era comum quando a gente usava o catéter de vidro, que muitas vezes a paciente fazia um movimento meio abrupto, ele quebrava dentro da bexiga. Aí precisava fazer uma cistoscopia para retirar ele. Várias vezes eu achei o caso de chegar na UE, pacientes com catéter quebrado dentro da bexiga. Não é problema, não é uma coisa grave, mas é um problema. Redução da complacência vesical, porque ela perde o estímulo para contrair. E, por fim, como orientações, assim, considerações finais que a gente poderia fazer a respeito disso, é que você precisa primeiro saber o prognóstico dessa paciente. É uma paciente que está com uma lesão parcial que vai ser resolvida, um traumatismo medular que está se regenerando, que está se resolvendo, ou é um caso de evolução crônica com esclerose múltipla que vai cada vez piorar. Você tem que saber isso para poder orientar melhor sua paciente. A indicação. Qual a indicação que você vai fazer? Por que você vai fazer um cateterismo numa paciente dessa? Por que você vai fazer uma fisioterapia? Você quer prevenir o dano renal, diminuindo a pressão intravesical, ou quer melhorar a qualidade de vida dela? Por exemplo, uma paciente que tem uma bexiga atônica total, qual que é o problema dela? É só a qualidade de vida. A gente pode fazer, por exemplo, um sling retencionista, bem apertado, que ela não iria virar mais. E ela ia se autocateterizar daí para frente. Você, poxa, mas ela vai ficar se cateterizando? Sim, mas ela vai ficar seca. Ela vai ter uma vida social normal. E ela vai conseguir, não vai ficar cheirando urina, não vai ficar com assaduras, não vai precisar ficar usando fralda e assim por diante. Então, você tem que primeiro saber por que você está fazendo aquilo. Quais são os limitantes? Essa paciente tem condições físicas de fazer isso? Ela tem apoio familiar? A mão dela, por exemplo, uma paciente com Parkinson, muitas vezes não consegue se autocateterizar. Tem quem faz isso? Tem alguma cuidadora para fazer? Vai fazer isso direito na época, no horário certo?
a condição mental, se ela entende, se ela está motivada para fazer isso. Não é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer. Então, a pessoa tem que estar motivada, tem que ter entendimento. Se a paciente tem desejo de continência, às vezes para ela está muito bem daquela maneira e você vai fazer um sling retencionista e vai começar a aumentar a pressão intravesical e vai acabar causando uma lesão renal. Então, qual é o desejo da paciente? O que incomoda ela também? Não é só a parte médica. A condição econômica. Não adianta você passar um catéter hidrofílico para ela usar se ela não consegue nem a sondinha no posto de saúde. Okay? O posto de saúde fornece sondinhas ou de Nelaton, que é essas de alívio nossa, ou em alguns casos, muito raros, eles fornecem a sondinha descartável de silicone. E a presença sempre de uma equipe multidisciplinar. Quem vai resolver isso é o neuro, que é o principal da equipe, mas você precisa de fisioterapeuta, você precisa de proctologista, você precisa da parte uroginecológica também. Tá? Então, sempre uma equipe multidisciplinar. E muitas vezes de psiquiatria também. Ok? Por último, não tratar bacteriúria assintomática, exceto se você for paciente que vai manipular o trato urinário. Então, você tem uma paciente lá que você não está fazendo cateterismo, que ela está se mantendo com alteração, mas tem uma bacteriúria assintomática lá, não é infecção de repetição, não é para tratar. Agora, se ela faz cateterismo, aí tem que tratar. Reforçar a técnica de cateterismo intermitente se começar a ter infecções de TU sintomáticas e repetitivas. Então, o paciente que chega lá, tem infecção hoje, tem infecção daqui uma semana, daqui um mês, toda hora, precisa reforçar a técnica porque deve estar acontecendo alguma falha. Então, passa de novo com a enfermagem, aí entra a equipe multidisciplinar, a enfermagem para conversar, e assim por exemplo, fisioterapeuta. O cateterismo intermitente ascético, para fazer, que é aquele feito em hospital, se ela começar a ter complicações recorrentes. Então, ela tem que ir no hospital para fazer isso, ou no posto de saúde, e se tiver dificuldade, a gente tem que partir para o cateterismo gente, para ter cateterismo de prolongado, tá? Colocar uma sonda vesical nela. Lembrar sinais e sintomas não específicos de infecção urinária, tá? Pacientes com lesão medular evoluem muitas vezes só com aumento da espasticidade. Ela está bem, de repente, ela não consegue mais fazer o cateterismo, se ela conseguia antes. Começa a ter incontinência urinária que ela não tinha, ter febre, dor abdominal, dor lombar. Alguns pacientes medulares que podem ter sinais autonômicos do tipo reflexo vago-vagal, hipotensões, sem a menor explicação. Lembrar que pode ser uma infecção urinária e tem que tratar logo para prevenir uma lesão de vias urinárias superiores, como a sepse e assim por diante. E controlar a ingesta de líquidos para adequar com a frequência do cateterismo, senão vai ter que ficar fazendo muito cateterismo se ela tomar muito líquido, ok? Obrigado, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Obrigado, Pedro, pela